Vanguarda Comunidade. Oferecimento. Virage. Sua concessionária Mitsubishi no Vale, São José, Taubaté e Guará. Vanguarda Comunidade. Olá, no Vanguarda Comunidade de hoje vamos conversar sobre um tema que vem incomodando a tranquilidade e as emoções de muita gente. Eu falo da síndrome do pânico. E nada melhor do que aprofundar a abordagem desse tema com duas pessoas que conhecem muito do assunto, sob ângulos diferentes. Eu tenho aqui comigo a Edna Mota, que é analista, psicóloga, psicanalista, que já veio aqui algumas vezes falar conosco, né, Edna, sobre outros temas tão importantes quanto esse. E a Ivete Pugliese, que tornou-se, depois de uma longa experiência na vida como secretária, né, de grandes empresas, tornou-se escritora e é autora deste livro aqui que eu mostro para você, Síndrome do Pânico, uma lição de vida. Porque ela vem narrar a própria história. Ela vem contar a própria história. Às vezes é preciso conhecer a escuridão para valorizar a luz. Eu vou começar conversando contigo para a gente contextualizar para o nosso telespectador o que você passou. E logo no começo do livro, você faz uma narração mostrando que quando você começou a entrar em contato com a aproximação dos sintomas, o envolvimento de tudo aquilo, você coloca até no prefácio, você vai colocando qual o nome de tudo isso? Síndrome do pânico. Aí você fala da palpitação, da visão turva, de uma série de características que revelaram para ti um desconforto emocional, uma série de transtornos que atrapalharam bastante a sua vida. Eis que você se colocou diante da síndrome do pânico, ela tomou conta de você por algum tempo da sua vida, né? Ao longo do nosso programa, acho interessante você ir narrando aos poucos como é que foi essa convivência para que a Edna Mota possa dar o respaldo teórico e clínico a respeito disso, que eu tenho certeza que você vai ajudar muito. Este programa tem essa intenção, colaborar para que você em casa possa conhecer um pouco mais da síndrome do pânico, possa fazer uma releitura de você mesmo, uma ressignificação de alguns valores que você tem. Quem sabe elas podem aqui trazer uma contribuição valiosa para você ficar mais em paz, ter mais qualidade de vida. Como é que foi esse começo? Bem, começou, eu diria, há uns 15 anos antes de eu entrar num estado crítico de uma crise profunda, da crise de síndrome do pânico. Ou seja, eu era uma executiva, eu trabalhava muito, eu era hiperativa. Eu ainda sou, só que mais num sentido mais controlado. Então eu me preocupava muito com horários, com um perfeccionismo absurdo. Nessa época você morava em São Paulo. São Paulo. Ou seja, no caos daquele trânsito, naquela correria. Total. O meu escritório era muito longe de onde eu morava, eu me separei do meu marido, meu filho eu tinha que ver muito longe, então eu tinha Na muitas época ele ficou morando com preocupações. seu marido, então, seu Ficou filho. 1 ano morando com meu marido. E com tudo isso, assim, essa preocupação desse perfeccionismo todo que eu tinha, de querer fazer tudo certo, somado a um sentimento de culpa muito grande de não poder cumprir com as minhas obrigações da forma como eu achava correta, eu comecei a ter sintomas assim, próximos ao desmaio. Eu não chegava a desmaiar. Uma vez só eu desmaiei no trânsito. Aí eu comecei a perceber que eu tinha medo do trânsito, eu tinha medo do túnel, eu tinha medo de situações assim, sei lá, que eu me sentisse meio sozinha, meio perdida. Inclusive você coloca no livro que as pessoas chegaram no vidro do carro, assustadas com você e você naquela crise, né? Essa foi a vez que eu desmaiei e foi onde eu acredito que eu tive o primeiro trauma da síndrome do pânico. Até então, isso faz muito tempo, eu não sabia de síndrome do pânico, eu nunca nem tinha ouvido falar, eu não tinha nem tempo para isso. Talvez tivesse ouvido, mas não dado a devida importância, Exato. porque estava longe da sua vida. Né? E eu não tinha tempo para isso, eu só trabalhava, eu trabalhava dia e noite, eu era muito ocupada. Então, o que eu fazia? Eu fui a um neurologista, eu acho até importante eu falar isso aqui, porque a Edna talvez até concorde comigo, que muitas pessoas
têm muito preconceito em aceitar que estão com um distúrbio psicológico. Eu, por exemplo, na época achava que eu era perfeita demais para ter um distúrbio psicológico. Então eu achava que eu tinha um estresse, que eu era cansada, estava cansada, uma executiva cansada. Então eu fui a um neurologista achando que ele fosse me resolver o problema. Ele me receitou um calmante e eu fiquei tomando aquele calmante por anos. Só que era assim, eu tomava calmante para tudo. Toda situação que eu tinha que me expor fora de casa, eu tinha que tomar o calmante antes, senão eu não conseguia. Eu tinha que fazer Virou uma muleta. Total. Eu tinha que participar de uma reunião na empresa, eu tomava o calmante antes. Eu ia sair de casa, eu lembrava do trânsito, eu sentia já aquele frio na barriga, aquela coisa, tomava o calmante, eu ia. E assim eu vivi durante uns 15 anos. Puxa vida. Então eu me aposentei. Me aposentei com 48 anos de idade, 30 anos de trabalho, fui para Santos, resolvi levar uma vida tranquila. Nesse momento o seu filho foi contigo para Santos? Foi. Aí, o que aconteceu? Eu naquela vida hiperativa que eu tinha e tudo, e de calmante, que eu já tinha uma dependência de 15 anos de um calmante. E eu cheguei em Santos e falei, bom, agora eu vou viver uma vida tranquila, né? Eu parei com tudo, foi como você puxar o freio de mão do carro, sabe, numa rodovia de alta velocidade. E não demorou muito para eu, que andava passeando todo dia pela praia, caminhando, fazia caminhadas pela praia, começar a sentir os sintomas da síndrome do pânico que eu não sabia que eram. Tontura, dificuldades para andar, aquela coisa toda. Geralmente, eu não sei se a Edna concorda comigo, se a maioria dos pacientes é assim, mas o que eu apurei até hoje, você começa com a sensação da taquicardia. Você sente o desconforto no coração. Aquilo te provoca um medo, você acha que você vai morrer, ou que você vai desmaiar. Então você já começa a suar frio, você começa com um tremor, fica muito gelado, você acha que todo mundo está percebendo que você está passando mal, você acha que vai morrer, a sensação é de morte iminente, total, e os sintomas físicos são muito desagradáveis, inclusive um dos sintomas que mais me preocupavam era assim, eu sentia um desconforto intestinal imenso. Então aquilo me mexia com aquele meu lado perfeccionista. E se eu falhar, sabe? Então, onde quer que eu fosse, eu tinha que ter tudo ao meu redor, assim, pronto. Eu tinha que ter remédio perto, toalete perto, sabe? Hospital por perto. Olha, Ivete, você está falando tudo, inclusive eu fiz de propósito, deixa que a Ivete falasse ao longo desse primeiro bloco inteiro, para que você contextualize qual é o conteúdo do livro Síndrome do Pânico, uma lição de vida. No segundo bloco, nós vamos começar a interagir, a Edna Mota vai falar um pouco a respeito disso, porque ela já deixou vários sinais aqui para nós, várias características, vários detalhes importantes. Perfeccionismo, sentimento de culpa, estresse, tudo isso mexendo numa pessoa que, lá na frente, constata que o diagnóstico disso tudo é Síndrome do Pânico. Vamos conversar daqui a pouquinho com a Edna e continuar conversando com a Ivete a respeito desse tema tão importante para todos nós. Até já.